Ah, olá! Bem-vindas a mais uma análise. Hoje o dia foi daquele, sabe? Bem cheio. Com certeza. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pois é, tivemos dados cruciais de inflação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e essa história das tarifas americanas continua, né? E ainda uma avalanche de resultados de empresas. Uhum. A gente fuçou em várias fontes, notícias, relatórios de mercado, para tentar, assim, juntar as peças, entender como uma coisa liga na outra. Bom, vamos lá, desvendar isso. Exato. E essa conexão é fundamental, né? Porque, tipo as tarifas, não é só começo. Mexe com política, com confiança. Claro. Aí vem a inflação, que, bom, define o rumo dos juros aqui e lá fora. E os balanços das empresas são meio que o termômetro, né? Para ver como elas estão sentindo isso tudo na pele. Vamos começar então pelas tarifas, essas de 50% que os Estados Unidos impuseram e que pegam uma parte enorme do nosso agronegócio. Pois é. O governo está montando um plano de contingência, né? Teve até reunião do Lula com Alckmin, Haddad e outros ministros, mas parece que o anúncio mesmo deu uma atrasada. O plano em si parece bem completo, sabe? Provavelmente vão usar uma medida provisória para ser mais rápido. Tem medidas de crédito, o uso do fundo de garantia à exportação, Uhum, para ajudar quem vende para fora, né? isso, para diminuir o risco, e linhas do Banco do Brasil, do BNDES. Olham também a questão dos impostos, compras do governo e, claro, tentar segurar os empregos. É, sim. Uma tentativa de proteger a economia real mesmo. Mesmo assim, o pessoal do agro, principalmente café, carne, frutas, pescados, eles ainda querem mais exceções, né? Ouvi um representante do café falando que, tipo, ainda tá tudo incerto. Complicado. Pelo menos o suco de laranja, celulose e castanhas escaparam dessa primeira leva. Mas essa incerteza é ruim, né? Pesa bastante, sem dúvida. E a briga não é só aqui dentro. O Brasil foi lá na OMC, a Organização Mundial do Comércio, reclamar, Assim. argumentando que as tarifas são discriminatórias, né? Porque outros países parceiros dos Estados Unidos não foram tarifados assim. E olha, ao mesmo tempo, a tensão política aqui dentro esquentou. Aquela história do cancelamento da reunião do Haddad com o secretário do Tesouro americano Scott Bessent. Essa mesmo. O Haddad culpou a extrema-direita, deu até nomes. É, eu vi. E eles negaram, né? Disseram que não mandam na agenda do americano. Até o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu uma criticada em parlamentares falando que essas ações lá fora podem prejudicar o país. É um barulho considerável, né? Justo agora. Pois é. E isso tudo se conecta com a diplomacia maior. O Lula conversou com o Xi Jinping, da China, falando de parceria estratégica. Buscando apoio, talvez? Provavelmente. Talvez uma frente dos BRICS contra as tarifas, sabe? E isso logo depois dos Estados Unidos darem uma trégua tarifária para a própria China. E Pequim já tinha dito antes que apoiava o Brasil nessa questão. É um xadrez bem complexo mesmo. Enquanto essa confusão externa continua, aqui dentro o foco foi na inflação. Saiu o IPCA de julho, nosso índice oficial. A projeção era de acelerar um pouco no mês, para 0,35%, mas desacelerar no acumulado do ano, para 5,33%. Uhum. E lá nos Estados Unidos, saiu o CPI, o índice deles. Esse desacelerou no mês, 0,20%, mas acelerou no ano, para 2,80%. E o núcleo da inflação lá também veio forte. E aí a história muda de figura dependendo do país. Lá nos Estados Unidos, mesmo com essa inflação ainda mostrando força, o mercado está apostando muito, tipo 86,5% de chance que o Fed, o Banco Central deles, corta os juros já em setembro. Mas por quê? Com a inflação acelerando no ano? E o dado de emprego, o payroll, veio fraco antes. Então parece que o medo de uma freada na economia está pesando mais para os investidores do que a inflação de agora. O Banco Citi até já fala em 5 cortes de juros por lá. Nossa! E aqui no Brasil, a conversa é outra. Bem diferente, viu? Apesar do Boletim Focus ter até melhorado um pouquinho a projeção para o nosso IPCA, o Banco Central aqui, na fala do Galípolo, continua bem cauteloso. Pé no freio. Exato. Reforçam que estão comprometidos com a meta de inflação e que a convergência para a meta só vai acontecer mais para frente, a longo prazo. O resultado disso? O mercado agora aposta que a Selic só cai lá no primeiro trimestre de 2026, uma diferença bem grande em relação aos Estados Unidos, né? Totalmente. E no meio desse cenário macro todo, como é que as empresas estão se saindo? A temporada de balanços continua, né? Sim, continua a todo vapor.
Vimos números fortes do BTG Pactual, por exemplo, e a Sabesp. Lucro subiu 76,6%, um salto. Bom resultado. A Natura e as lojas Marisa conseguiram reverter prejuízos, o que pode ser um sinal, talvez, de alguma melhora no consumo por aqui. A Itaúsa também teve lucro maior e anunciou JCP, juros sobre capital próprio para os acionistas. Localiza também reverteu o prejuízo ajustado. Mas nem tudo são flores, imagino. Não, claro. A Oi e a AgroGaláxia adiaram a divulgação dos resultados delas. E ainda tem balanços importantes para sair, como Americanas, CVC, Light, MRV. E o mercado, como reagiu hoje a esse mix de notícias? Olha, a Natura se destacou na alta do Ibovespa, impulsionada pelo resultado. Mas a Braskem, por outro lado, caiu bastante, mais de 7%. Por quê? Muita incerteza sobre a venda de ativos da empresa e um atrito com a Petrobras. Tem até boato de que um possível comprador, o Nelson Tanuri, pode desistir do negócio. No fim do dia, o Ibovespa fechou com uma queda leve, 0,21%. Parece que aquela notícia do cancelamento da reunião Haddad-Bensente pesou um pouco no humor. O dólar continuou lá em cima, acima de 5,40, e os juros futuros deram uma recuada leve. Então, para a gente amarrar, foi um dia marcado pela pressão externa das tarifas, dados de inflação colocando Brasil e Europa em ritmos diferentes para os juros e as empresas mostrando sinais bem variados. Exato. E fica a reflexão, né? Com essa tensão comercial lá fora e esses ruídos políticos aqui dentro que chegam a afetar até a agenda de ministro.